Gênesis 42 agora. Estamos falando sobre José, sobre esse exemplo de uma vida completamente obediente à vontade de Deus. Mesmo quando não faz sentido, mesmo quando ele não entende, ele está vivendo os planos de Deus para a vida dele. E tem sido empolgante ver como Deus preparou as coisas. Mesmo que não fez sentido para ele, Deus está fazendo as coisas no tempo certo e... demorou 13 anos, mas agora José é o segundo mais importante em Egito. Já passaram 7 anos de fartura, agora eles estão já começou 7 anos de fome, e agora no começo de capítulo 2, vamos voltar a falar sobre a família de Jacó, ele com os filhos, e eles estão passando fome. Agora a gente saiu do Egito e a gente foi para Canaã. Aqui nós podemos ver que eles também estão com a mesma dificuldade, já tem essa fome, mas eles não sabiam da dificuldade que ia ter, então eles não estavam preparados para passar por isso. Então, Egito é o único lugar que tem comida. Então eles vão ter que ir para lá para comprar, porque não tem trigo em nenhum outro lugar no mundo aqui agora. Então, Jacó manda os filhos, ele manda os 10 filhos, fala em versículo 3, para ir comprar. José já não é mais, e Benjamim não pode ir porque ele é o único filho de Raquel, a esposa que ele amava mais, e ele não vai mandar o filho mais novo para ir, porque se todo mundo vai morrer, pelo menos Benjamim vai sobreviver. Jacó ainda está com seus problemas, né? Dá para ver aqui. Mas... ele fala para ir comprar de Egito sem saber que José está lá. Eles mudaram o nome de José, ele não está mais sendo chamado de José em Egito, então ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe que ele era esse filho de Jacó. Então, José está lá esperando, eles chegaram em versículo 6, por isso quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Lembra o sonho? Depois de 20 anos, mais de 20 anos, porque foram 13 anos de sofrimento, 7 anos de fartura, e agora provavelmente mais ou menos, não sei quanto tempo foi, talvez 1 ano do tempo de fome, 21 anos. 21 anos esperando o sonho acontecer, e agora finalmente aconteceu. Deus cumpriu, Deus é fiel, Deus vai cumprir suas promessas, mas às vezes demora, nós temos que ter paciência. A gente já viu isso algumas vezes, né? O filho do Abraão demorou 25 anos, o filho de Isaac demorou 20 anos para ter. Então, o Jacó ficou 20 anos na casa de Labão, agora José fica 21 anos esperando a promessa também aqui em Egito. Então a gente pode ver que o processo de Deus nas nossas vidas não é uma coisa que acontece em um dia, em uma semana, em um ano. É uma coisa que demora e nós temos que viver esse processo. Então Deus fez acontecer o que ele prometeu com os irmãos. José conheceu seus irmãos, mas ele fingiu que não sabia quem era. Ele só falava com eles com um tradutor e ninguém sabia quem ele era. Então ele lembra os sonhos depois disso, ele sabe quem são e ele fala para eles: vocês são espiões, vocês vieram aqui para preparar para nos atacar, e ele já está causando problema. Parece que ele está irritado, mas não é que ele está irritado com os irmãos, ele já perdoou, mas antes de voltar a ter relacionamento, José vai fazer uma coisa muito interessante. José vai deixar eles provarem que existe uma mudança. Ele vai ver se o coração deles mudou ou se eles continuam igual. Então ele vai ter umas provas aqui para ver onde está o coração desses irmãos. Então ele pergunta de onde eles vieram, quem eles são. Eles falam que são 12 irmãos, mas eles falam que um já não é mais, falando de José, que eles tinham vendido como escravo, e o outro mais novo ficou com o pai porque ele não pode sair de casa, ele é o protegido.
Então, José fala para eles, vocês não vão sair desse lugar até trazer esse filho mais novo. Eu quero ver Benjamim. Eu quero que vocês tragam esse filho mais novo. Que é a única coisa que esses irmãos não podem fazer, né? Eles não podem buscar Benjamim porque o pai não vai deixar. Então ele colocou eles na prisão, eles ficaram 3 dias, eu acho que é graça, né? Ele teve que ficar 13 anos, colocar eles 3 dias na prisão não é muita coisa, né? Mas ele colocou eles 3 dias, depois ele trouxe os irmãos de volta, e ele fala que só um vai ficar e os outros vão ter que ir buscar o irmão. É Simeão que vai ficar. E todos os outros podem voltar para casa, levar comida, fazer tudo que precisavam fazer para, né, ter comida para as crianças, para as esposas, para a família. Mas o Simeão teria que ficar e não ia sair até voltar a Benjamim. Então, versículo 21, eles falaram... Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos que ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso não sobreveio esta angústia. Então, eles sabem que fizeram errado. Isso ainda, a culpa ainda está no coração deles. E eles pensam que estão sendo castigados por causa disso. E de uma certa forma, é por causa disso mesmo, né? É José vendo o coração deles. Mas é uma coisa que nós temos que saber sobre o pecado. Quando você peca, naquele momento você está fazendo algo na carne, você faz algo na sua ira, porque você está com ciúmes, ou você está com raiva, e você vai sentir isso o resto da sua vida. É uma coisa que a culpa vai continuar. E por isso nós precisamos de perdão em Deus. Nós precisamos saber que Deus vai perdoar. E nós temos que pedir perdão das pessoas também. Porque a culpa vai ficar e pode destruir nossas vidas. E é muito difícil. Eles estão pensando sobre isso mais de 20 anos depois. Ainda estão pensando sobre isso e sentindo culpa. Rubem, depois ele fala, eu falei para vocês que não era para fazer isso com o menino, agora 20 anos depois ele vai falar, eu te disse, não era para matar, não era para vender ele, agora estamos sofrendo por causa disso. Quantas vezes nesses 20 anos ele falou isso? Provavelmente falou muitas vezes, né? Mas eles não sabiam que era José, porque ele parecia ser um egípcio, ele parecia um deles, ele falava a língua, ele vivia como eles. Então eles encheram a bagagem com trigo, e eles até devolveram a prata que eles usaram para comprar as coisas, e agora eles vão mandar eles de volta para sua casa com o dinheiro e com o trigo. E eles voltam, eles estão indo, e eles chegam na casa, e eles têm que compartilhar para o pai deles tudo o que aconteceu, porque que o Simeão ficou lá, porque que voltou só 9, e eles chegam em casa e eles descobriram que tem todo o dinheiro ainda, e eles ficam com mais medo ainda. Agora já estava difícil, agora eles ficaram até com o dinheiro, e versículo 35 fala que eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo porque agora a gente tem o trigo e o dinheiro, ele vai nos matar. E Simeão está lá ainda, né? Ele não voltou. E o pai dele, eles falam, agora a gente tem que voltar com Benjamim, a gente não pode deixar Simeão lá. E ele fala, eu já perdi José, já perdi Simeão, agora vocês querem levar Benjamim também, vocês vão me matar. Ele pensa que tudo é ruim. Ele fala no versículo 36, tudo está contra mim. Na verdade, Deus está dando de volta todos os seus filhos. Agora você vai receber de volta aquele filho que você mais ama, mas você não consegue ver porque você está vendo com suas limitações. Deus tem um plano. Deus está fazendo algo nesse tempo, mas ele não consegue ver isso. Ele pensa que tudo está contra mim. A gente nunca viu José falando isso na história toda, mas Jacó só consegue ver seu sofrimento. Depois o Rubem fala, você pode deixar ele aos meus cuidados, eu vou trazer de volta, eu vou dar meus filhos como garantia, mas deixa eu ir e buscar a comida e nosso irmão. Ele não deixou, ele fala, não, eu não quero
não quero perder meu filho. E depois passa mais um tempo e Jacó fala para eles, agora vocês têm que ir, estamos sem comida de novo, não parou a fome, vai comprar mais. E os meninos falam, não, a gente não vai comprar mais. Se não quer mandar Benjamim com a gente, nós não vamos ir sem um Benjamim. Ele vai nos matar, não vai deixar a gente voltar para casa. Então, tem toda essa conversa. Jacó não quer fazer isso, mas ele não tem outra escolha. Ele não quer deixar Benjamim ir com eles, mas eles não têm trigo, eles não têm comida, eles vão comer o quê? Eles vão morrer com fome, de fome, porque eles não têm o que fazer. E Jacó, ele finalmente, Judá vai falar para ele, eu vou ser a garantia para ele, eu vou trazer ele de volta, deixa ele comigo, eu vou ser responsável por ele. Se acontecer alguma coisa, você pode me culpar por isso. Então Judá vai ser essa imagem de alguém responsável, cuidando do seu irmão. Eles vão levar o dinheiro de volta e eles vão fazer. Então ele aceita, ele leva alguns presentes e eles vão. E chegaram lá, deram os presentes, mostraram Benjamim e José fala para eles, vocês vão comer comigo hoje, vocês vão para minha casa. E ele faz uma festa na casa dele. Eles ficaram com mais medo ainda, versículo 18, porque eles estão sendo levados para a casa de José. O que está acontecendo? Que a gente está indo para a casa de José. Eu não entendo isso, a gente está aqui só para comprar comida. Eles pensam que José está levando eles para atacar eles, para matar eles, mas ele vai fazer essa refeição para eles. Porque eles estão com medo por causa do dinheiro que eles acharam, então eles confessaram sobre o dinheiro. A gente achou esse dinheiro, estava junto com o trigo, não sei como ficou aqui. Eles devolveram, eles deram o dinheiro da outra comida que iam comprar e eles falaram, não, a gente recebeu, tá tudo certo, não precisa pagar de volta, não precisa ter medo. Daí ele trouxe Simeão, devolveu ele também, e versículo 26, quando José chegou, eles presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. De novo, segunda vez que a gente está vendo isso acontecer, que eles estão respeitando ele, a posição dele, e é exatamente o que a gente viu no sonho. E ele pergunta sobre o pai, como está esse seu pai que vocês falaram que era mais velho? Ele está bem? E eles falam que sim, ele está vivo, ele está bem. Depois ele pergunta, esse é o Benjamim, o mais novo que vocês falaram? Falam, sim, esse é o mais novo. Ele teve que sair para chorar. Aqui em versículo 30, ele teve que sair porque ele ficou com toda a emoção do momento, vendo o seu irmão de novo, depois desse tempo todo. Agora ele cresceu, agora ele é adulto. Ele teve que sair correndo para chorar. Depois ele lavou o rosto, voltou. Tem essa refeição junto com eles. Ele colocou a ordem de nascimento. Quando eles sentaram, ele colocou tudo no lugar certo, sabendo quem é quem, né? E eles não entendiam como que ele fez isso. Como que ele sabe fazer isso? A ordem de idade aqui. Mas ele sabia porque é o irmão. E ele deu todo mundo muita comida, mais do que eles podem comer, mas para o Benjamim ele deu 5 vezes mais. Por que ele deu 5 vezes mais? Porque ele está testando o coração. Vamos ver se eles vão gostar de Benjamim, se ele é o preferido. Ele quer ver o coração dos irmãos. Então foi legal, eles tiveram esse almoço, depois eles encheram os sacos, o capítulo 44, encheram as bagagens com trigo de novo, manda eles embora, só que ele colocou a taça dele, ele colocou na bagagem de Benjamim. Mandou eles embora. E eles vão atrás, deixa eles ir um pouco, depois eles vão atrás, ele fala, alguém roubou a taça da minha casa. E eles falam, não, a gente nunca faria isso. Se isso aconteceu, todos nós vamos ficar como escravos e você pode matar aquele que fez. E eles falam, tudo bem, é isso que a gente vai fazer. E eles abrem as bagagens e estava na bagagem do Benjamim. Eles não sabiam. Eles trazem todo mundo de volta para a casa de José de novo.
José pergunta para eles, o que vocês fizeram, por que fizeram isso? E eles falam, não, deixa nós vamos ficar como escravos aqui. E José fala, não precisam ficar, só um vai ficar, só o Benjamim, ele que fez errado, ele que vai ficar. Por que José faz isso? De novo, ele está testando o coração desses irmãos. Se vocês querem estar livre de Benjamim também, vocês podem estar livre dele. Vocês podem deixar ele ficar aqui, voltar a falar para o seu pai que teve que ficar porque roubou da casa do rei de Egito. Tem uma história para contar, agora vocês podem fazer isso. Vamos ver se vocês vão tratar Benjamim da mesma forma ou se vocês mudaram. Ele está dando oportunidade para ver o coração se existe alguma mudança. Judá vai falar para ele, não, o nosso pai não aguenta, se ele não volta com a gente, o nosso pai vai morrer. Você não pode fazer isso com a gente. Deixa eu ficar no lugar dele. Eu posso ficar como escravo. Só deixa o Judá ir embora. Nós não podemos fazer isso. Versículo 33. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Ele fala no final, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Judá é diferente. Ele não está entregando mais o irmão para estar livre de um problema. Agora ele fala que ele pode ficar no lugar dele e ele pode ser o que sofre para salvar a vida do seu irmão, mesmo que ele é o preferido. Existe uma mudança no coração dos irmãos. Então, por causa disso, José ele vai responder bem. Versículo 1 de capítulo 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Agora ele não aguenta mais. José tem que mostrar quem ele é, ele tem que revelar para eles, eu sou José. Ele viu a mudança, ele viu que não são mais as mesmas pessoas, ele viu que agora eles têm coração, eles querem proteger Benjamim e não entregar ele. Eles são outras pessoas, passaram 20 anos e eles cresceram, eles são diferentes. Ele está tão feliz de ver quem eles são agora, que ele começa a chorar, ele tem que mandar todo mundo embora, e ele revelou para eles, eu sou José, versículo 3. E eles ficaram assustados, né? Imagina, depois pensaram que tinha matado ele, tinha vendido ele como um escravo, agora é uma das pessoas mais poderosas do mundo inteiro. Está na sua frente vendendo essa comida, tem poder para matar todos. E agora ele se revelou e fala, eu sou José. Eu queria ver o rosto deles. Aqui fala em versículo 3, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Eu imagino, né? Imagino que foi assim mesmo. Mas ele chamou eles, ele fala, cheguem mais perto porque eles queriam ficar longe, né? Não queriam chegar perto. Mas ele fala que não precisam ter medo. Versículo 5, ele fala, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele consegue ver o trabalho de Deus nisso tudo. José consegue ver que Deus é soberano, Deus está trabalhando, Deus fez tudo isso para salvar pessoas. Então, José já está bem com a situação porque ele percebeu que Deus estava nisso. Ele não conseguia ver. Durante 20 anos ele não tinha certeza disso, ou pelo menos 13. 13 anos ele sofreu sem saber o que Deus estava fazendo. Agora, 20 anos depois, ele pode falar, Deus fez isso. Deus estava fazendo isso porque ele queria salvar pessoas. Daí ele falou que já passaram 2 anos de fome, mas vai ter mais 5. Então ele convida para viver em Egito, para trazer toda a família, todas as mulheres e crianças e o pai, trazer todo mundo e eles podem viver em
Egito. E eles abraçaram, eles choraram, eles conversaram, os egípcios ficaram felizes, foi tudo muito legal. E ele abençoou todos, deu ainda mais, versículo 22, para o Benjamim, mandou presentes com eles, e no final de versículo 24 ele fala, não briguem pelo caminho. Eu gosto disso também. São os irmãos, né? Eles estão falando sobre tudo o que aconteceu, quem é culpado. Rubem falou para não vender ele, né? Todos eles brigando entre eles. Ele falou, não briga, não é um problema, só tem que voltar e buscar todo mundo e trazer todo mundo de volta. Então eles voltaram, eles contaram para o Jacó tudo o que aconteceu. Ele não acreditou no início, mas depois mostrou todos os presentes que eles precisavam voltar. Simeão voltou, e aqui no final de versículo 27 fala, versículo 27, mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Agora ele tem nova vida. Agora José está vivo e Jacó sabe que seu filho preferido tem vida e eles sabem achar ele, eles podem voltar para ele. Então, ele tem nova vida. Agora ele fala que ele está convencido, ele quer ver ele antes de morrer e ele vai. Então os dois vão voltar para o Egito, a família toda, vai ser 70 pessoas. Então, capítulo 46, Jacó fez sacrifícios, Deus encontra com ele e fala para ele para não ter medo de ir para o Egito. É muito legal isso, porque não era para ter ido para o Egito antes, mas agora Deus aparece para ele e fala para ele, não tem medo, pode ir lá, você vai voltar, estou com você. Esse é o plano de Deus, você vai voltar uma grande nação, e é exatamente isso que vai acontecer. E ele fala que ele vai ver José. Então Deus encorajou ele. Depois vai falar sobre toda a família aqui nesse capítulo. Nós não vamos ler isso, vocês podem ler. Versículo 27 fala que são 70 pessoas. Então eles saíram de Israel, de Canaã, com 70 pessoas. E quando eles voltam depois de 400 anos para a Terra Prometida, nós sabemos que vai ter 600 mil homens na idade de guerra. Então tem todos os homens mais velhos, todas as crianças, todas as mulheres. Então eles pensam que deve ser mais ou menos 2 milhões. E é uma nação, né? Mais ou menos esse número, a gente não sabe exatamente. Mas Jacó chegou em Egito, José viu ele, versículo 29, e assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Finalmente, depois desse tempo todo, 20 e poucos anos, 22 anos, né? 22 anos esperando, agora está na presença do pai de novo. José viu seu pai que ama José, viu ele, abraçou ele, e eles têm esse tempo juntos. Capítulo 47, Jacó vai falar com o faraó o que eles precisam em Egito. Ele vai falar que eles chegaram, a família toda, 70 pessoas chegaram. Ele fala sobre o trabalho deles, que é pastor de ovelhas, e esse trabalho é desprezado pelos egípcios, então eles vão receber a melhor parte da terra. O faraó fica feliz em poder dar essa terra para eles, abençoar essa família, porque José é tão importante para eles. E é interessante, versículo 7 de capítulo 47, que José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó abençoou o faraó. Geralmente, sempre o maior, o mais importante, vai abençoar o menos importante. E aqui Jacó, o faraó vai perceber, vai aceitar ser abençoado pelo Jacó. Então ele está dizendo: você é respeitado, você é o mais velho, você é quem é digno de respeito, e eu vou te respeitar, eu vou receber a bênção
de você. Então é um sinal de respeito e da importância de Jacó, que ele é esse homem que merece respeito. Ele estava com 130 anos quando ele foi para o Egito, então ele abençoou Faraó aqui. Depois, começando no versículo 13, vai falar sobre o plano de José, o que ele fez com esse trabalho que ele tinha de vender toda a comida. Ele vendeu a comida até que as pessoas não tinham mais dinheiro. Depois que eles não tinham mais dinheiro, ele aceitou os animais e as pessoas pagaram com os animais. Depois que eles não tinham mais animal para pagar, depois ele aceitou as terras e ele recebeu o pagamento da comida com as terras, e todo mundo teve que devolver as terras. Então, Egito ficou mais rico ainda. Eles ficaram com todos os animais e eles ficaram com todas as terras, e as pessoas tinham que alugar as terras de Egito, e as pessoas ficavam no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma terra que tinha antes, só que tinha que trabalhar essa terra e devolver 1/5 de tudo que faziam e tudo que produziam. Então, 20% era para o Egito e 80% para as pessoas que estavam trabalhando. Então, o Egito ficou muito mais rico ainda. Eles ficaram com todo esse dinheiro, com todas essas terras, com todo esse dinheiro entrando, e agora é mais rico ainda por causa da sabedoria de José. No final, quero ver o final de capítulo 47, versículo 28. Jacó viveu 17 anos no Egito, os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José. Ele disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa. A gente já viu isso antes, né? E prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Isso era muito importante para ele. Ele sabe que esse lugar ajudou ele, mas ele tem que voltar para a terra que Deus prometeu para eles. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Então, Jacó entendeu que foi legal ver meu filho de novo, foi legal ser aceito por esse lugar, por essas pessoas. Ele agradece esse tempo que ele teve, mas ele sabe que a promessa de Deus vem em primeiro lugar. E ele precisa voltar para a terra que Deus prometeu para eles. Então ele vai voltar, ele fez a promessa, José fez a promessa que ele tem que levar ele de volta para a mesma caverna lá que ficou os outros patriarcas com suas esposas, e aí exatamente isso que vai acontecer. Então nós vamos parar aqui no nosso estudo hoje. No nosso último estudo, a gente vai ver o final da vida de Jacó e as bênçãos que ele vai passar para os filhos, e depois o final da história de José também, mas isso nós vamos deixar para o próximo estudo. Então é isso, muita coisa para pensar hoje. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.